Loki nasceu com olhos de serpente, o suficiente para sua mãe o arremessar a 10 mil metros de altura. Ironicamente, aquele que viria a ser conhecido como um patricida, a desgraça de Elbaf e o príncipe amaldiçoado, nasceu sobrevivendo às garras da sua própria mãe. Em uma eterna busca por amor e aprovação, ele vendou seus olhos para as maldades que sofria e devolveu ao mundo a punição que carregava em seu coração, com violência, deboche e rebeldia. No entanto, como vimos em suas conversas com Moça, sua relação com Luffy, principalmente seu passado, ainda existe um coração puro e indefeso ali dentro. Loki é um aliado, um personagem mal compreendido, propositalmente isolado daquele que seria o seu lugar de direito. Mas em Elbaf, seu papel será muito maior, e o primeiro a notar isso foi a própria reencarnação de Nika. Essa semana eu trouxe um vídeo e um dos temas era sobre como Loki não tinha a fruta do Deus do Sol, mesmo ele afirmando ser o Deus do Sol no capítulo 1130 e no 1131. Mas o que realmente muita gente comentou foi que no próprio 1131 ele explica pro Luffy que está preso há 6 anos na Árvore Adão, porque ele também estaria enfraquecido pela Kairosek. Eu ainda acho que ele não tem a fruta do Deus do Sol, mas de certa maneira isso confirma que o Loki tem sim alguma fruta. Até porque, pelo nível de poder, se ele não tivesse sendo nerfado pelo Kairosek, ele já teria conseguido se libertar daquelas amarras sozinho. E nós sabemos que existe uma grande conspiração em Elbaf. Desde a acusação feita por Yaru e os outros gigantes, a gente aqui no canal está trabalhando incansavelmente como jurídico do Loki para provar sua inocência para o mundo. E eu acredito que pela primeira vez nós temos todos os elementos para entender exatamente como isso aconteceu. No capítulo 1130, o Loki falou que ia trazer o fim para esse mundo. Naturalmente, podemos associar essa declaração ao Ragnarok, o conhecido apocalipse da mitologia nórdica. Mas você sabia que esse termo tem duas diferentes escritas e, portanto, interpretações históricas? E uma delas menos comentada que pode ser exatamente o que Oda está usando para se inspirar no tema final do Loki, a sua relação com Luffy e o destino dos verdadeiros vilões de Elbaf. Hoje vamos discutir sobre a possível fruta de Loki, a sua relação com o apocalipse no mundo de One Piece e como os anciões de Elbaf, revelados no capítulo 1153, têm um plano muito maior do que nós imaginávamos. Fala galera, Chapéu Espalha aqui, eu sou o Derek, e recadinho rápido galera, Anime Friends essa semana, o maior evento da América Latina e os seus queridos Chapéus de Palha vão estar lá na sexta-feira, dia 4 de julho, às 3 da tarde no Palco Cosplay, então a gente quer muito que vocês estejam lá, vai ser uma apresentação super especial, a gente tá super animado e a gente vai estar também todos os dias de 3 a 6 lá no Friends, querendo ver a galera, dar um oi, dar um salve e trazer as surpresas, né? Vocês vão ver aqui no canal também, quem não puder vir, mas quem for, vá! A gente quer muito que vocês vão e quer muito encontrar vocês lá. Então, sem mais delongas, essa teoria aqui, gente, é insana. Tô fazendo um compilado absurdo de muita coisa interessante, com uma narrativa que eu acho que vai chegar a um lugar bem bacana. E eu quero que vocês estejam nessa comigo, então já deixa o like, já se inscreve, Alanzito. Chama a vinheta. Capítulo 1. Nidlock? Heb no Mi, modelo Zoan Mítica Nidhogg. Agora, nesse momento, esse é o melhor palpite para a fruta do Loki. Mas por quê? Além dos olhos de serpente, que nitidamente se correlacionam com um dragão serpente, também temos o significado mais poético e amplo quando observamos a etimologia. Nidhogg, onde Hogg vem de mordedor, roedor, destruidor, e Nid é um prefixo que geralmente significa um mau presságio, um status de mau caráter, um estigma social, um status de vilão. Lembra alguém? Pior, nós vimos o Loki literalmente atacar as raízes da Árvore Adão, assim como as prosas nórdicas descrevem o dragão serpente Nidhogg, que rói uma das 3 principais raízes da árvore Yggdrasil. Uma das últimas passagens históricas do antigo poema nórdico que menciona a figura do Nidhogg descreve a sua chegada como o presságio para o Ragnarok. E pesquisando sobre o Ragnarok, eu descobri que existem 2 diferentes interpretações históricas sobre o que essa palavra significa. Nas fontes antigas, majoritariamente, vemos a palavra Ragnarok, que, segundo os estudiosos do antigo nórdico, vem de Ragna, parecido com o inglês reign, os poderes que reinam, logo, os deuses. E aí temos o sufixo rok, que tem diversas interpretações, mas contextualmente é interpretado em algo como destino, fim, encerramento, ou basicamente o apocalipse, porque é o fim dos poderes que reinam. Mas nas fontes antigas, uma única vez temos a inscrição Ragnarokir, e a diferença parece sutil, mas para o fã de One Piece ela muda
tudo. Rocker significa o crepúsculo dos deuses, dando uma ideia de um final gradual, mais poético e metafórico, como um fim de um ciclo que lentamente acaba. Agora, segura essa ideia de crepúsculo dos deuses, porque antes a gente vai conhecer quem seriam eles. Capítulo 2. Seriam os deuses anciões? Sabemos que a estrutura geográfica de Elbaf é dividida em 3 grandes níveis a partir da Árvore Adão. Embaixo, onde o Loki habita, temos o submundo gelado, inóspito e habitado por criaturas ferozes e grotescamente enormes. Uma representação de Hel com uma pitada de Niflheim, 2 dos 9 mundos conectados pela Árvore do Mundo Yggdrasil na mitologia nórdica. Já na Copa Central temos a maior parte de Elbaf, em inglês Sunworld, em português o Mundo do Sol, onde habitam a maior parte dos gigantes, ligados por um sistema de galhos e copas específicos dentro dessa gigantesca árvore. E a gente pode associar com uma representação de Midgard, que é a terra dos humanos, com Alfheim, que é a terra dos elfos, com Jotunheim, que é a terra dos gigantes, com Svartalfheim, que é a terra dos anões e Dark Elfos. Basicamente onde a galera habita, né? E mais acima temos o mundo do céu, o Heaven World, onde ainda não temos nenhuma informação de quem habita. Mas pesquisando a mitologia, conseguimos tranquilamente associar a Asgard, a dimensão dos deuses Aesir, os mais poderosos e politicamente relevantes na história. E até agora o Oda não apresentou personagens que a gente já de certa maneira esperava que iam aparecer. Odin, Thor, Freya, Freyr são alguns dos nomes de deuses famosos que a gente ainda não viu sendo diretamente referenciados. Mas no capítulo 1153, as ações das misteriosas silhuetas que foram identificadas como os anciões de Elbaf deixam claro que mesmo o rei tem que respeitar esse conselho, o que parece claramente indicar que no mundo dos céus habitam anciões com uma autoridade similar à de deuses, que é um rei para um deus. Considerando isso tudo, não podemos ignorar o paralelo aos próprios dragões celestiais do mundo de One Piece, fazendo até uma comparação mais próxima aos Goroseis, que são literalmente em japonês as 5 estrelas anciãs vivendo no topo do mundo. A gente sabe que One Piece é também uma reunião de referências midiáticas, pop, culturais, históricas, acadêmicas e que o Oda adora fazer esse bololô para jogar na história da maneira mais interessante e divertida possível. Fica claro que One Piece não fica preso só no aspecto acadêmico e também não vive só no mundo do pop. Por isso, eu imagino que o Oda pode mesclar esses conceitos e trazer essa representação de um Odin ambicioso, traiçoeiro, que não teria problema em montar planos e esquemas para conseguir o que quer. E com ele, outros guerreiros antigos de Elbaf que também devem representar essa vontade tradicional da Terra dos Gigantes. Claro, representados e referenciados por outros deuses famosos do panteão nórdico. Agora vamos voltar ao flashback do Harold para entender como as decisões de mais de 70 anos no passado estão gerando problemas graves para Elbaf hoje. Tá, tem 2 quadros que a gente vê as silhuetas, e nas 2 vezes que eles aparecem é para basicamente decidir as coisas mais íntimas e importantes na vida de uma pessoa, o seu parceiro de vida. Na primeira vez, eles negam o casamento entre Harold e Ida, alegando que a esposa do rei precisava ter o sangue puro. Como Ida nasceu no South Blue, ela não seria considerada uma gigante de sangue puro dos ancestrais de Elbaf. A segunda vez é com eles arranjando o casamento com a Astrid, que, segundo eles, tem sangue antigo e puro gigante. Pra mim, a essa altura já tava rolando a conspiração. Os anciões já tinham uma intenção em afastar o Harold da Ida e colocar a Astrid no lugar. Mas tem um detalhe importante que a gente não pode deixar passar batido. Tiveram acontecimentos que surpreenderam os próprios anciões. Eu não acho que o plano inicial fosse que a Astrid rejeitasse o Loki. Na verdade, pelo contrário, eu acredito que os anciões nunca quiseram Harold no comando. Então, prepararam um herdeiro perfeito, que seguisse uma mãe que fosse doutrinada pelos anciões para criar um rei perfeito para Elbaf. Guerreiro, de sangue puro, tradicionalista e que não quisesse praticar tanta diplomacia como o seu pai. E aí com Harold sempre em expedições, sempre fora, como eles representaram isso com ele fora de Elbaf no momento que ela dá a luz, ficaria fácil para guiar esse filhote para ser exatamente da maneira que os anciões e a Astrid iriam gostar. Agora, só para não falarem que eu não comentei, sim, daria para imaginar um plano ainda mais macabro, onde eles intencionalmente botam uma fruta ali para o Loki nascer com um olho de serpente e aí ser rejeitado pela... É possível imaginar? É possível, mas eu acho que seria muita viagem, não faz sentido porque se a ideia era simplesmente que a Astrid matasse o Loki de alguma maneira, por que os anciões não poderiam eles mesmos envenenar um recém-nascido? Não seria tão difícil assim, se a gente tem esses pontos de injetar fator de linhagem por Akuma no Mi e tal. Mas então, só pra galera que gosta de viajar bastante nesse lado, tá aqui representado, mas eu não acho que isso seja necessariamente relevante para essa teoria. Porque para mim o X da questão é esse.
A ideia não era de não ter um herdeiro, e sim ter o herdeiro preferido, que fosse diferente do Harald e principalmente diferente do seu irmão, entre aspas, bastardo, Hayruddin. Vocês entendem como Hayruddin, seu irmão mais velho, de uma giganta que não é de Elbaf, gera uma urgência, gera uma ansiedade nos anciões para manter o rei controlado pelas tradições que sempre governaram aquela terra? Mas aí deu ruim. A Estrid jogou o Loki do submundo, surtou e simplesmente saiu de cena, deixando os anciões sem um caminho claro e mais suave a seguir. Capítulo 3. Ações drásticas são tomadas. O rei Harald não poderia continuar em seu caminho diplomático. O governo mundial a essa altura já estava com os olhos em Elbaf, porque a mãe Carmel começou a operar na ilha há mais ou menos 80 anos no passado. Para vocês entenderem, o dia do nascimento do Loki, que vemos no capítulo 1153, é cronologicamente o exato mesmo dia do capítulo 866 e 867. O flashback da Big Mom com 5 anos, onde ela mata o Yoru e destrói parte da vila. E se o nascimento do Hayruddin já tinha gerado uma urgência nos anciões, certamente a morte do Yoru e a chegada da Big Mom certamente duplicaram essa urgência, porque as coisas estavam saindo do controle muito rápido. Um deles já tinha morrido. E pra você ver como Oda não esquece que esses caras já eram sanguinários. Lá no 866, 867, o Yaru empunha a espada para matar a Big Mom com 5 anos de idade dormindo. Mesmo que seja uma criança violenta, muito poderosa, ele ia matar uma criança dormindo. Os caras sempre foram sangue frio. Eu sei, tá aqui dentro da narrativa, ela matou o melhor amigo, o cara tá tomado por emoção, mas, gente, isso aí é caminho do guerreiro, isso aí é o caminho honrado de Elbaf, a gente não pode também ignorar os subtextos da obra. E a gente também não pode ignorar outra coisa. A essa altura, provavelmente, os anciões estavam revoltados com Harald e culpavam ele pela presença da Big Mom em Elbaf. Afinal, ela seria uma humana, uma invasora estrangeira. Não podemos esquecer também que o desdém e a arrogância que o Harald mostra no início do último flashback, que é justamente o que a Ida mostra para ele ser errado, deve ser a mesma atitude de boa parte do povo de Elbaf, e claro, principalmente os anciões gigantes. E como eu comentei, o Yoru morreu para Big Mom, e ele era um ancião, e assim como um grande parceiro do Yaru. E o Yaru é a figura-chave nessa história, porque ele é um dos anciões mais presentes no enredo. Ele não parece viver em Asgard, ou no mínimo passa um bom tempo na Terra do Sol. Então conseguimos obter algumas informações sobre o seu grupo original a partir dele. Desde o nascimento do Loki e a sua rejeição pela Estrid, os anciões devem ter percebido que ele não seria o herdeiro que eles tanto sonhavam. E aí, justamente a partir desse ponto, recebendo o coro da Estrid, que é geomante, né, que é toda espiritual e tal, esse coro, obviamente, virou verdade. Ele se tornou o príncipe amaldiçoado e todas as maldições de Elbaf recaíram sobre um recém-nascido, com olho esquisito. Ao mesmo tempo, o rei Harald nitidamente está trazendo problemas para o governo mundial. A última página do 1153 mostra como ele está batendo cabeça para tentar estabelecer mais relações diplomáticas, mas o próprio governo está barrando, e o que o Harald não entende, mas que provavelmente em certo momento viria a entender. Ainda mais considerando todo o conhecimento proibido contra o governo mundial que chegou em Elbaf depois que Sal conseguiu resgatar os livros que sobreviveram dentro do lago lá no Buster Call. Sim, lembra da Biblioteca Secreta de Ohara? Uma teoria que a gente trouxe para o canal de ser revelada no mangá. Então, basicamente, quando o Sol traz naquela época os livros, é possível que o Harald tivesse noção e tivesse começado a tomar passos para fazer alguma coisa a respeito disso. Só que, claro, o timing nunca foi o ideal. E vendo a revolta do Imu e do Somers falando do Harald, faz sentido que, de fato, ele nunca foi um verdadeiro aliado do governo mundial. Cara, a gente não pode esquecer, os livros chegaram lá. Será que o Sal não mostrou os livros pro rei de Elbaf, que é um conhecido diplomata, que é conhecido por ser diferente, que é amado por todos, quase um deus? Não faz sentido. Tem muita coisa nessa história que a gente ainda não entendeu. Mas relaxa, que no Chapéu de Palha você já tá entendendo. Se 63 anos atrás o Harald já estaria confuso, 14 anos no passado, no dia do golpe, 8 anos depois de Ohara, ele certamente já teria muito mais conhecimento do porquê o governo mundial é tão contra relações diplomáticas entre diferentes países, principalmente o militarmente mais poderoso do mundo, fora do governo mundial. E acompanhando os últimos quadros de 1153, logo depois vemos a Ida claramente tentando aproximar Hayruddin e Loki, já mostrando como ela não tinha nada contra o meio-irmão do seu filho, que realmente pode ser um indício que, no final das contas, ela é a moça que conversa com o Loki há tanto tempo. A mãe do Hayruddin nunca negou a sua humanidade, um contraste nítido com a mãe biológica do príncipe, que seria mais um paralelo bem tocante da história. Casa perfeitamente com a ideologia que a Ida mostrou no mangá. Ela se mostrou aberta, preocupada com
humanos e com outras raças, diplomaticamente avançada, e também querendo que os gigantes evoluam, progrida com ela. Por isso que a influência dela no Rei Harold é tão importante. Eu acho que também por isso que ela aceita um pouco o papel de estar de lado, porque o fato dela ter influenciado o suficiente o rei para ele estar tomando aquelas atitudes deve ter sido suficiente para ela entender e aceitar esse papel. A partir do nascimento do Loki, ele começou a ser isolado socialmente. O estigma, palavra que o próprio Nidhogg parece carregar em sua etimologia, o perseguiu por toda a sua vida, o tornando alguém reativo, violento e um tanto cruel. Perfeito para quem é o Elbaf, um país que preza a força acima de tudo, alguém que poderia comandar pela força, nunca ser apoiado o suficiente para realmente ganhar o respeito e a adoração dos seus súditos. A questão da maldição, a profecia, essa coisa sobrenatural não tem nada a ver com a realidade. É obviamente um movimento político dos anciões para isolar Loki do poder, para tornar ele sempre um pária. Porque simplesmente se o Loki usasse o poder e o carisma dele de uma maneira positiva, ele ia acabar conquistando o povo de Elbaf, assim como de certa maneira um personagem que faz um paralelo parecido com ele, né, de também ser um príncipe e mal compreendido, o Oden, eventualmente passou a ser adorado a todos. Só que nesse momento Loki é adolescente, por mais que tenham passado décadas de vida dele já, por causa do crescimento mais desacelerado dos gigantes. Por isso que, na mesma época que o Oden estava começando a conquistar esse valor, o Loki teve completamente isso negado. O timing ideal para o golpe promovido pelo governo mundial em harmonia com os anciões. Motivo: para o governo mundial obter os exércitos de Elbaf e o poder militar absoluto, além de impedir que um rei gigante que sabe sobre o século perdido e a tragédia de Ohara se mantenha no poder a tempo de se organizar e fazer algo a respeito. Só para deixar claro, eu não acho que essa altura eles suspeitavam do Harold, eu acho que ainda não, mas ele era uma peça super valiosa. E não podemos esquecer, foi revelado que o Shanks tinha encontrado com Harold em Marijoá e tinha algo urgente para contar para ele. Algo que nunca foi falado, porque o governo mundial agiu mais rápido. Agora, qual é a motivação dos anciões? Por que trair o próprio rei? Bom, na verdade eles queriam parar um rei reformista, que estava guiando Elbaf a um caminho diferente daqueles das últimas centenas de anos. Os anciões queriam, acima de tudo, manter Elbaf em sua imaginada glória violenta e guerreira do passado. E o capítulo que mostra o golpe dá várias dicas claras do que está rolando. Para começar, estranhamente, o Yaru é quem está sendo convidado para aquela audiência, aquele que para o leitor é exatamente o rosto dos anciões de Elbaf e que, posteriormente, faria a acusação derradeira contra o Loki. E é claro, é nítido, o Loki não entrou no cálculo de ninguém. Todo mundo tá surpreso dele estar lá, dos guardas até o próprio Yaru, e esse foi o elemento X que destruiu o plano do governo mundial e deixou o Ymir revoltado até hoje. O poder e a violência do príncipe, a sua vingança, destruiu completamente os planos para a narrativa montada pelo governo mundial e o Yaru, que eu imagino fosse algo tipo, o rei Harold enlouqueceu e teve que ser parado por seus bravos guardas. Talvez com a anuência dos guardas e do próprio Yaru, isso tivesse dado certo. Mas no final das contas, o Loki matou todo mundo, inclusive o rei Harold passou a espada na cabeça do Yaru, ou outra pessoa fez isso, o que acabou tornando a palavra do Yaru mais poderosa ainda, menos suspeita ainda, porque ninguém acredita no Loki, já achavam que ele era um maldito, amaldiçoado, maluco, psicopata, violento. Só que isso não é verdade. Só um pouquinho. Eu não acho que a gente precisa entrar nas tecnicalidades de como aconteceu, mas dá pra imaginar o Ymir de home office, simplesmente dome reversão do Harold pra ele ser atacado por todos os outros. Ou o inverso, alguma coisa assim. Tudo é possível. Capítulo 4. O fim é o começo. A morte do seu pai, o roubo da fruta, o ataque a Yaru, tudo de novo seria a culpa do príncipe. Mas o paralelo entre o recém-nascido, defenestrado do mundo do sol, ao submundo e ao príncipe adolescente acusado de matar o próprio pai, não é à toa. Ele tem o mesmo protagonista e a mesma mensagem. Existir não é um crime. Por isso o papel de Loki na história vai ser tão importante. Lembra de como Nidhogg traria o presságio do Ragnarok? E lembra como existe uma outra interpretação que diz que a palavra Ragnarokr significa crepúsculo? Pois é, o crepúsculo é o que vem antes do amanhecer. Loki virá antes de Luffy. Em sua intenção de destruir o mundo, como ele bradou no 1130, ele na verdade não vai trazer o fim como em Ragnarok, mas sim o crepúsculo como em Ragnarokr. Uma destruição que precede o renascimento, a escuridão que precede o amanhecer. Loki começará o que Luffy comunica o Deus do Sol vai terminar.
Os dois são partes da mesma história, do mesmo círculo. Assim como o Luffy no primeiro momento viu no Loki uma pessoa interessante, legal, não julgou exatamente pelo que ele ouviu dos outros gigantes, mesmo com o Harudin contando tudo na frente dele, né? O Harudin que é um amigo. O Luffy sempre julga as pessoas pelo que ele vê dentro delas, pelo que ele enxerga nelas, pelo que ele sente delas. E isso é muito importante, porque não só o Luffy vai salvar o Loki, como o Loki vai se deixar ser salvo pelo Luffy. Quando o Loki estender as mãos, o Luffy vai estar lá para pegar. Loki vai ser salvo pela bondade do nosso capitão. Entender que os tambores da libertação também podem soar para ele, e mesmo que esconda seus olhos, Luffy e a todos podem também enxergar a bondade que habita em si. Assim como Mossa, que sempre enxergou também, mesmo sem nunca estar olhando para o Loki. No fim das contas, os olhos nunca se enxergam, e Loki ainda está amadurecendo e entendendo o próprio potencial, mesmo tendo tantas coisas negadas a ele por tanto tempo. Amor, carinho, um acalento de mãe, um colo. Loki nunca teve nada disso, e justamente por esse motivo ele enxerga a destruição como o único caminho. E One Piece trata exatamente disso como a sua temática final, o fim do mundo para um recomeço glorioso. Afinal, os textos Harlem não avisaram que o Planeta Azul já passou por 3 diferentes apocalipses? O final não precisa ser o fim. O crepúsculo vem antes do amanhecer. Loki vem antes de Luffy, o deus da destruição, o deus da liberdade. Loki precisa destruir Elbaf para que então Luffy a liberte. Galera, essa foi a teoria. Eu sei que eu conectei 1 milhão de coisas, mas tinha muito que ser falado. Desde a participação da Ida, até a revelação dos anciões, até a conexão com Asgard, até a teoria do Nidhogg, como ela pode se conectar ao próprio Ragnarok. Essas duas interpretações diferentes, né? O Ragnarok Kyr, que vem de uma interpretação germânica ali do século XIX, e o Ragnarok, que é a interpretação original, apesar de que aparece... Enfim, é muita coisa, galera. Deixa o like, se inscreve, não esquece que a gente vai estar 4 de julho lá no Friends apresentando, a gente quer muito ver vocês lá. Comenta aí o que você achou dessa teoria. Vou deixar algumas referências também na descrição, como fonte de pesquisa. Agradeçam ao Alan aí, porque o vídeo ficou gigante, então obrigado, Alanzito, por editar. E é isso, galera. Um beijo, um queijo e valeu! Pode palha secreto, na moral. Daqui a 10 minutos o Mengão entra em campo pra ou tomar uma sova do Bayern ou simplesmente entrar na história, mano. Mengudo vai ficar gigante. Todo goleiro vira o Neuer contra o Flamengo. O Neuer vai virar o... Pô, sei lá quem, mano. Fernando Henrique. Goleiro frangueiro do Flamengo, tu quer ouvir um? Alex Muralha. Neuer vai virar Alex Muralha. Respeita.